Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Luís Pinheiro, muito obrigado pela sessão exaustiva que nos está a dar, embora faço isto como uma declaração inicial. Não é o senhor que está aqui em causa, o senhor apenas está aqui para tentar nos dar alguns factos ou complementar alguns factos que temos dúvidas e, portanto, não temos quaisquer suspeições sobre as suas declarações, apenas e só, e por vezes as perguntas podem parecer que estamos a tentar encontrar aqui as contradições que houve em vários depoimentos que houve. Não é o senhor que está aqui naturalmente em causa, até porque, sejamos claros, havia duas formas de abordar este assunto. Ou se abordava este assunto como tendo sido tratado exclusivamente de uma forma clínica e não tínhamos aqui uma comissão parlamentar de inquérito, ou houve uma manifestação de dúvidas relativamente a intervenções de terceiros, não clínicas, que motivou que houvesse uma comissão parlamentar de inquérito e, à medida que vamos aprofundar das situações, aparentemente essas situações de alguma forma, não são conclusivas. E daí o seu contributo relativamente a esta matéria e a necessidade que nós temos de esclarecer. Esclarecimento que, confesso, a sua quase que irrepreensível declaração inicial não ajudou, principalmente porque continuamos com um conjunto de dúvidas relativamente a esta matéria. A primeira das quais eu vou cingir-me na questão que teve conhecimento do e-mail que lhe foi dado por via da doutora Teresa Moreno e da professora Ana Isabel Lopes, com a indicação da Secretaria de Estado que havia um interesse que houvesse uma marcação de consulta relativamente à decisão. Não em relação à consulta, isso já se nos esclareceu e já nos deu qual é a sua sensibilidade, embora eu confesse que, se eu fosse diretor clínico do hospital e membro do Conselho de Administração, para além de partilhar essa preocupação com o Conselho de Administração por ter recebido um e-mail que indicava que havia aqui um interesse por parte da Secretaria de Estado, lhe perguntaria, de facto, isto. Esse e-mail motivou que, de alguma forma, quisessem acelerar a opção pelo medicamento que era novo, que não tinha ainda sido tratado do ponto de vista regulamentar interno, como aliás já nos referenciou, ou ignoraram pura e simplesmente essa questão do medicamento? Ou essa questão da influência do e-mail da Secretaria de Estado? Posso responder? Não motivou nenhuma aceleração. Portanto, ignoraram completamente a existência de um e-mail que tinha vindo da Secretaria de Estado a dar conhecimento do eventual interesse para que aquelas crianças fossem atendidas. Esse e-mail naquilo que foi o meu processo de decisão relativamente à resposta ao serviço. Em relação à consulta e em relação à aceleração do acesso ao medicamento, nomeadamente todo o percurso que já exaustivamente também nos disse, que foi a vossa preocupação relativamente ao custo, à negociação, à intervenção do Infarmed e todo esse procedimento que houve a posteriori. Não houve nenhuma aceleração, infelizmente, porque de facto o processo foi um processo complexo e inclusive com alguns com passos de espera após a decisão da consulta, após a colocação da indicação clínica para o tratamento, até houve alguns compassos de espera. Estas crianças, estes três, até estiveram mais tempo à espera até ter a administração do medicamento do que as primeiras que foram tratadas em agosto. Mercê de estarmos num período de alguma incerteza regulamentar, estava em curso o processo de negociação do Infarmed, surgiu, entretanto, aquele programa de acesso da empresa e que queríamos tentar ver se conseguíamos que pelo menos uma das crianças fosse selecionada para podermos ter menos esse custo para o hospital e para o SNS, portanto não houve nenhuma aceleração do processo de autorização. Não se sentiram encorajados a avançar por esse caminho com o propósito manifesto que a Secretaria de Estado tinha interesse nesta matéria? Não, nós não avançámos por nenhum caminho diferente. O caminho que fizemos foi um caminho difícil e inclusive moroso. A nossa própria decisão para avançar para a aquisição acabou por ocorrer só em maio, como eu explicitei, que inclusive chegou um momento que considerei que era insustentável continuarmos à espera de algumas respostas regulamentares e das negociações e do próprio programa de acesso da empresa, porque do ponto de vista clínico já não podíamos esperar mais. E, portanto, não houve o facto de ter havido essa sinalização original não teve nenhum impacto nem na decisão de observação clínica e muito menos no processo chamemos de burocrático, administrativo e gestionário da aquisição do medicamento. Isso é algo que ficou lá para trás, sem qualquer interferência nesse processo. Pelo contrário, aquilo como dissemos, até tentámos, não para estes casos especificamente, mas interagir com a tutela para que esta problemática desta doença e da utilização deste medicamento fosse discutida e incorporada de uma forma mais sistematizada na organização dos hospitais e nos próprios mecanismos de financiamento dos hospitais, sem sucesso até naquela altura. Eu vou recorrer à sua condição na época de diretor clínico para me dar também a sua opinião relativamente a esta parte do e-mail
e-mail da doutora Teresa Moreno, de 24 de janeiro, que lhe é dirigido e que diz especificamente, e cito: a mãe não queria assinar o consentimento informado para solicitar o Nusinersen, insistindo para fazer Nusinersen, tinha ficado no Brasil, quer Zolgensma, informei ter ordens para não solicitar antes da aprovação da EMA. A questão que lhe coloco relativamente a esta matéria é: pode um doente ou um familiar, neste caso, impor o tratamento que se quer, uma vez que, neste caso, a mãe não queria ter o tratamento que já tinha antes e exigia que o hospital lhe facultasse um tratamento diferente? As pessoas podem pedir e exigir, entre aspas, o que quiserem, não é? E percebemos muitas vezes, há pressões, ou seja, os familiares e os doentes pressionam-nos, a nós médicos, muitas vezes para irmos num determinado sentido, não é? Em vários contextos, nomeadamente quando se trata de terapêuticas inovadoras, estas ou outras, e os médicos estão habituados a lidar com essas pressões. Às vezes os doentes têm conhecimento de que há um medicamento não sei onde, que faz não sei o quê, e querem aquele medicamento. Olha, foi um bocadinho o que aconteceu com os primeiros casos em agosto. Mas quem decide são os médicos. Claro, exatamente. A indicação para a utilização é dos médicos. Agora, a pressão dos pais ou dos doentes é natural e é legítima. Nós temos é que ter a capacidade de lidar com ela. E é preciso... E tiveram, neste caso? Tivemos, porque a indicação sempre existiu e sempre se manteve. E o processo de aquisição não teve nada a ver com nenhuma dessas pressões. Muito pelo contrário. E é por isso mesmo, Sr. Deputado, que há algures ao longo do processo, a minha intervenção com os familiares foi precisamente para retirar um pouco dessa pressão que estava a ser colocada sobre os clínicos e colocá-la sobre mim, para que os clínicos se preocupassem com aquilo que se têm preocupado, que é com a clínica. Mas sem sucesso, porque obtiveram os pais. Mas não a mãe havia da nenhuma criança dúvida. obteve sempre o medicamento que pretendia obter. O facto dela pretender não quer dizer que eu fosse obter. Ou o facto de eu ter obtido não quer dizer que eu tenha obtido porque pretendia. Ela obteve, não obteve. Havia a indicação para serem tratadas com ele. E isso nunca foi dúvida na parte dos médicos. Olhando àquele trecho que eu lhe citei, pareceria que a doutora Teresa Moreno optava inicialmente pelo outro medicamento que não pelos Zolgensma. Não, o outro medicamento tinha que continuar a ser utilizado enquanto não fosse utilizado este. E a doutora Teresa Moreno, ciente da complexidade, chamemos regulamentar, da aquisição deste medicamento e do tempo que estávamos a tentar, dentro da margem clínica razoável, ganhar para tentar obter ou a resolução do processo negocial do Infarmed ou a seleção no tal sorteio, volto a dizer com desagrado, do medicamento gratuito, pelo menos para um dos três. Portanto, tentámos, dentro do tempo razoável, ir esperando um pouco por essa via. Chegou um momento em que essa espera se tornou, como eu escrevi, e aquilo que vos li há pouco é o texto da minha proposta ao Conselho de Administração para a aquisição do medicamento, tornou-se clinicamente insustentável. Não poderíamos esperar mais e avançámos. Mas a pressão da mãe, a maneira como fala, como nós vimos já várias vezes, é muito intensa, não é? Naturalmente ilegítima. E nós, e é uma pressão, as pressões não têm em si nenhum problema, nós só temos é que ter a capacidade de, perante elas, lidar com elas, e parte do lidar com essa pressão da mãe, que é natural e legítima, aqui foi também distribuí-la um pouco e distribuí-la também por mim próprio, daí a reunião que tive também com elas para explicar que nada estava esquecido e que tínhamos aqui um processo, que era um processo administrativo, gestionário, que não estava em causa a indicação clínica, porque a indicação clínica foi colocada expressamente pela médica, não havia dúvida sobre isso. E, portanto, agora, a interação direta e a maneira como a mãe fala, como vimos várias vezes em vários documentos, é um pouco atípica e, às vezes, excessiva. E foi essa indicação que o senhor, como membro do Conselho de Administração, levou ao Conselho de Administração. Exatamente. E o Conselho de Administração preocupou-se nessa altura ou não com os custos que estariam aqui envolvidos? Desde o primeiro momento. Por isso a carta de 21 de novembro do Presidente do Conselho de Administração, Daniel Ferro, para o Ministério da Saúde, relativamente aos custos. Desde o momento em que, inclusive, pedimos que pelo menos nos isentassem do IVA, ainda no tempo... Mas que os senhores, no princípio de 2021, foram ressarcidos. Mas quando ao contrário do que disse há pouco. Não, há pouco disse que não tinham sido ressarcidos da utilização deste medicamento. Não, eu não disse que não fomos ressarcidos. Nesta fase, em que estávamos, não sabíamos o que é que ia acontecer no futuro. O que sabíamos era, para todos os efeitos, que o medicamento custava 2 milhões de euros mais IVA. Por doente, e tínhamos 3 para tratar e iríamos tratar. O processo negocial, que entretanto foi decorrendo, levou a que, pelo meio, a empresa, ainda antes de termos que pagar, mas já depois de termos
adquirido mudasse as condições de fornecimento, o que nos levou a poder beneficiar daquilo que veio a ser a negociação futura. Portanto, isto foi um processo muito dinâmico e com vários dados novos que foram surgindo ao longo do tempo, mas quando tomámos a decisão de tratar, o que tínhamos em cima da mesa era 6 milhões mais IVA. 2 milhões vezes 3, não é? E quando levou este projeto de decisão do seu projeto de deliberação ao Conselho de Administração, com esse custo que estava envolvido, deu também conhecimento ao Conselho de Administração que havia um e-mail da Secretaria de Estado a referenciar a necessidade de tratamento destas Isto já crianças? tinha ocorrido meses antes. E o Conselho de Administração sabia? Sim. E, portanto, estava ciente de que, ao gastar este dinheiro, havia uma almofada, digamos assim, por parte da Secretaria de Estado relativamente a esta matéria. Nunca houve almofada nenhuma. Uma almofada não formal, mas informalmente sabiam que havia um e-mail do Secretário de Estado a pedir que estas crianças fizessem uma consulta e da consulta poderia decorrer este tratamento. Não gerou nenhuma almofada, muito pelo contrário. Como se vê pelo facto de não termos tido resposta às comunicações que fizemos e pelo facto de não termos visto incorporada em nenhum dos processos de decisão superior ao hospital qualquer alteração no processo de financiamento, no ressarcimento do hospital por parte da tutela dos gastos que tínhamos. O ressarcimento que o Sr. Deputado fala, e bem, não é bem ressarcimento, tem a ver com mudança das condições de fornecimento por parte da empresa, que tomou a iniciativa, ainda antes do processo final. Não é isso que eu me refiro, Sr. Doutor. O que eu me estou a referir é que o hospital viu ressarcidos os custos acrescidos relativamente a esta matéria num exercício seguinte. E o Sr. Doutor esteve lá até 2023, sabe com certeza os financiamentos que entraram no hospital. Através da CSS. Muito mais tarde, sem sabermos, mas através das mudanças nas regras e no preço que havia a pagar. Portanto, nunca receberam qualquer tipo de contrapartida relativamente a isto. Só se está a referir-se à circunstância de ter havido uma nova negociação em que passou a pagar-se a prestações. Não, é isso? E não só isso. Houve, entretanto, um preço mais baixo e houve, da parte da empresa, uma mudança das regras ainda antes de ter sido concluídas as negociações. Eu não sei se poderemos falar em público dessas questões que são eventualmente comercialmente mais sensíveis. Os senhores deputados terão a documentação e saberão. Mas dos 3, no futuro, ou seja, quando tomámos a decisão, tínhamos 3 doentes para tratar a 2 milhões de euros mais IVA cada um. No final do processo, e quando decidimos isso, era assim. No final do processo, a empresa, pelo meio, teve, como entretanto concluiu e estava em fase de conclusão o processo de negociação com o Infarmed para aquilo que viria a ser o mecanismo final de financiamento e até de partilha de risco, e não houve nenhum dos doentes que tivesse sido incorporado no tal sorteio que ia ocorrendo, acabou por haver uma redução indireta do preço a pagar, já a posteriori. E houve, depois, que entretanto pagámos, e que depois houve um retorno, digamos assim, ao hospital de algo que já tinha sido pago pela via da empresa. Portanto, houve um retorno relativamente aos gastos que tiveram decorrentes do processo negocial e das novas condições do preço do medicamento. E nunca o Governo teve conhecimento, nem nunca o Governo teve conhecimento porque a carta seguiu do hospital, mas nunca o Governo respondeu ao hospital relativamente a estes custos acrescidos. Não. Ou seja, o Governo ignorou olimpicamente o hospital em todos estes esforços que estava a ter. Diretamente não tivemos resposta a estas missivas que enviámos, seja missivas por ofício, seja por e-mail, e inclusive alguns contactos que eu até aproveitei, lá está, de estar com o Sr. Secretário de Estado neste contexto da pandemia e de outras vezes que falámos, para que houvesse pelo menos informação do que poderia estar a acontecer. Percebemos a posteriori que estavam a decorrer mecanismos de negociação e de reorganização do sistema para a utilização deste medicamento em Portugal, dos quais acabámos por denunciar, mas não tivemos resposta direta às nossas missivas. Só receberam dinheiro. Não recebemos dinheiro. Nós gastámos o senhor doutor esteve como diretor clínico até 2023. Janeiro de 2023, 31 de janeiro. Tem ideia de quantas crianças é que tiveram acesso a este medicamento nesse Durante período? o meu mandato, 10. 10. Portanto, mais 13 em ensaio clínico, mas não tem a ver até especificamente agora, connosco. de acordo com aquilo que nós tínhamos a ideia que eram 36, o Sr. Deputado do Partido Socialista há pouco falava de 40, portanto, desde janeiro de 23 até agora foram tratadas mais de 30 crianças. Como compagina isso com a declaração que fez há pouco, dizendo que houve uma criança que houve dúvidas que podia ser tratada, e aliás já referiu isso 3 vezes na sua intervenção, dizendo que nem sequer sabe se a criança acabou por ser tratada, dentro destas 30 que foram tratadas? Compagino muito bem. Primeiro, porque estas 10 que nós tratamos são apenas do nosso hospital. Durante este período entre agosto de 2019 e final de 2022, houve crianças tratadas noutros hospitais do país. Portanto, essas Mas 30... é o Hospital de Santa Maria que é o hospital de referência onde elas são tratadas. Não é o único do país. Não é o único. Mas portanto, as
Mas é o preferencial. Sim, não é o único, não. As 36 que foram tratadas até agora incluem várias, não sei quantas, isso aí não conheço, mas muitas, noutros hospitais. Nós fomos os primeiros, teremos sido provavelmente o que tratámos mais ou quase a par, mas, portanto, até dezembro de 2022 foram tratadas mais do que as 10 do nosso hospital. Foram tratadas outras noutros hospitais. Portanto, o diferencial não é de 10 para 36, será de 36 para aquelas que tiverem sido tratadas nos outros hospitais. E, portanto, aquilo que eu identifiquei, portanto, não é que no meu hospital, que é aquilo que eu conheço, houve um momento em que publicamente foi afirmado que uma criança tinha indicação para ser tratada e não era possível ser tratada. Mas não sabe se foi Só tratado disse ou isso. não. Mas não sabe se foi tratado ou não. Naquele momento não foi. Lançou esta suspensão, mas diz que não sabe se foi tratado ou não. É bom que essas questões, quando se fazem essas afirmações, depois sejam Eu não lancei nenhuma suspensão, Sr. Não, disse Deputado. que alguém, o Presidente do Conselho de Administração, se não estou em erro, estava à espera do visto do Tribunal de Contas e, portanto, disse 2 vezes, pelo menos, talvez umas 3, que não sabe se a criança foi tratada ou não. Se não foi tratada, eventualmente teria acontecido qualquer coisa desagradável, nem sequer quer pronunciar a palavra. Mas é isso que o senhor sentiu necessidade de dizer. Eu apenas disse que, factualmente, ouvi, a propósito deste caso, num contexto estritamente relacionado com este caso, no momento em que este caso surgiu e em público num canal de televisão nacional, ser afirmado por uma responsável à data institucional atualmente nacional, a propósito deste caso, a referência a este outro com estas características. E só o falei porque foi dito não num contexto externo a esta situação, mas especificamente a propósito deste caso. E no contexto estrito desta situação. E isso, quando eu ouvi com estranheza e com preocupação, porque significa que algo terá mudado. E volto a dizer, o que respondi ao Sr. Deputado Paulo Moacho, que poderá ter mudado o contexto organizacional que tenha levado a que o hospital não tivesse essa capacidade ou essa possibilidade. Poderá ter mudado. E daí ter feito a menção, como o Sr. Deputado referiu, ao Tribunal de Contas e ao visto. Não faço ideia se foi pedido, quando foi pedido, se foi respondido, se não foi respondido. Não tenho que saber. Portanto, não tenho a certeza, não estamos a falar há uma certeza que tenho. De factos. Está No momento, não, tenho, de um caso que não tem qualquer tipo de há um facto. relativamente Não, há um facto. Há um momento em que, a partir do qual eu, especificamente, sou envolvido neste processo e sou direta e indiretamente acusado, o Sr. Deputado disse no princípio da sua intervenção de que aqui nesta Comissão eu não estava em causa, é verdade, nesta Comissão não estarei, mas estou noutros contextos. E isso estar noutros contextos decorre desse processo. Portanto, não é linear. Perguntas que não estão a ser estou aqui feitas, perfeitamente à vontade que para falar convosco. sistematicamente teve a oportunidade e vontade de a fazer. E como? Sistematicamente teve vontade e necessidade de fazer situações que não têm nada a ver sequer com esta Comissão de Inquérito. Foi isso que eu ouvi. Não. Tem tudo a ver com esta Comissão de Inquérito, porque foram afirmadas, a propósito das matérias em apreço nesta Comissão de Inquérito, nesse exato momento. Foi nesse contexto e em resposta a isto que estava a acontecer. Fora do contexto, inclusivamente, que haveria, ou que haverá já, mais 30, no total 40 crianças que já foram tratadas a este propósito. Não sei se, volto a dizer, Sr. Deputado, não temos mais 30, temos entre agosto de 2019 e o momento atual, eventualmente 36, não sei quantas entre agosto de 2019 e janeiro de 2023, porque além do nosso hospital, há outros hospitais que, entretanto, começaram a tratar também estas crianças com este medicamento, provavelmente a par. Portanto, haverá um número significativo de crianças entre agosto de 2019 e dezembro de 2022 que foram tratadas noutros hospitais. Portanto, não é mais 30. Portanto, todos estes casos só apareceram até janeiro de 23? É o que nos está a tentar dizer? Não. O que eu estou a dizer, as datas exatas em que surgiram os outros casos, não sei. No seu foram 10, é isso? No meu foram 10, entre agosto de 2019 e dezembro de 2022. Incluindo todos os casos, incluindo estes dois casos. Noutros hospitais, neste mesmo período, entre agosto de 2019 e dezembro de 2023, terá havido mais casos. Sei que houve, até houve alguns que foram ao mesmo tempo, e isso fui sabendo e acompanhando. Não sei o total. E esse total, até dezembro de 2022, não são certamente só os nossos 10. São eventualmente mais outros 10 ou mais outros 15, não sei, isso se saberá, mas não são... Não são percepções, são factos. Isso pode-se saber. Não são, porque só esses factos já os teria afirmado, com certeza. Agora, voltando a esta questão da forma como usaram, ou da forma como não usaram o meio que veio da Secretaria de Estado, ou seja, assumiu aqui que tinha a noção de que havia aqui uma intervenção da Secretaria de Estado,
não vamos agora de definir qual a dimensão, qual o peso e qual a responsabilidade, mas há pouco também nos dizia que admitia que na relação entre tutela e hospital, no caso, entre o Ministério da Saúde e o Conselho de Administração, que admitia que pudesse haver intervenções por parte do Governo relativamente ao Conselho de Administração. Foi essa a sua expressão que eu anotei aqui. Não Significa que, se houvesse algum tipo de orientação do Ministério da Saúde para o Conselho de Administração, mas ainda um mail da Secretaria de Estado que chegou ao seu conhecimento, que esse mail teria que ser desvalorizado. Foi o que nos disse. Não só não contribuiu para a marcação da consulta, se eu entender, não só não contribuiu para o acelerar do processo de validação e certificação do acesso ao medicamento. Sr. Presidente, não percebi exatamente qual é a pergunta que me coloca. Sr. Deputado, por favor, pode repetir novamente Eu repito a pergunta? com certeza, se o doutor não percebeu, eu volto a explicar. O doutor desvalorizou o e-mail que recebeu da Secretaria de Estado, dizendo que para a marcação da consulta não foi relevante, nem foi relevante para acelerar o processo de validação do medicamento ou da decisão de acesso ao medicamento. Mas também nos afirmou inicialmente que entendia normal que houvesse uma relação entre a tutela, Ministério da Saúde e Conselho de Administração, que poderia ser via Secretaria de Estado. Ou seja, por um lado aceita que o Ministério da Saúde possa intervir junto, nos seus exercícios de tutela, junto com a Conselho de Administração, mas não aceita, porque desvalorizou aquilo que era uma comunicação da Secretaria de Estado da Saúde relativamente ao seu exercício de funções, ao seu processo decisório. É isto que nos está a tentar dizer? Não, porque o que o Sr. Deputado afirma são duas coisas diferentes. Há uma relação entre uma instituição do Serviço Nacional de Saúde, o Hospital EPE, que tem a sua autonomia e o seu Conselho de Administração, tem uma autonomia própria, e a tutela que o tutela, isso está bem definido, quais são os patamares e quais são as áreas onde a tutela pode interferir no funcionamento do hospital, e são questões que não têm nunca a ver com matérias clínicas. E, portanto, de maneira nenhuma, qualquer interferência ou tentativa de interferência ou comunicação da tutela ou de qualquer tutela poderá ter consequências do ponto de vista clínico, que é o que está em causa quando falamos da consulta. Não estou a falar da consulta. Exato. Já lhe disse. Na relação natural entre um Conselho de Administração de qualquer instituição pública portuguesa e a respectiva tutela, há uma relação, por isso é que se chama tutela, não é? Mas é uma tutela que não pode nunca colidir com aquilo que são as autonomias próprias da instituição, seja do Conselho de Administração, seja, no caso específico dos hospitais, na componente clínica. E, portanto, não há nenhuma contradição naquilo que me diz que eu disse, não há nenhuma interferência na tutela nas práticas clínicas do hospital, nem nas decisões clínicas que o hospital tem. Portanto, neste caso, como em nenhum outro. No dia em que isso acontecesse, naturalmente, teriam que contar com outra pessoa que não comigo próprio, e nunca aconteceu na vigência dos meus mandatos. Agora, que claramente qualquer Conselho de Administração tem uma relação com a sua tutela, é uma relação natural. Todos os Conselhos de Administração de todas as instituições têm relações com as suas tutelas, respeitando naturalmente aquilo que é ser tutela e aquilo que é ser Conselho de Administração com a sua autonomia. Não tem nada a ver com aquilo que estamos aqui a falar. Portanto, uma instrução que é dada ao Conselho de Administração diretamente é validada, um e-mail que vem da Secretaria de Estado, que de alguma forma chama a atenção para uma determinada situação que vai implicar o acesso ao medicamento esse que vai custar alguns milhões de euros. No caso, e durante a sua vigência na sua administração, 20 milhões de euros, porque foram 10 crianças no hospital, portanto, isso já não é válido. Não. E sentiu-se à vontade para o fazer. Não houve nenhuma instrução. Não, instrução não houve, nós temos um e-mail e sabemos que não é uma instrução, é apenas, e só como eu usei a expressão, há uma almofada de conforto, se quiser, relativamente àquilo que foram os gastos que acabaram por ter. É a sua leitura, não foi nenhuma instrução e não foi sequer nenhuma almofada, muito pelo contrário, como acabei de explicitar. E, só para ficar claro, felizmente, ao longo destes anos, as 10 crianças tratadas não custaram 20 milhões de euros, como os senhores deputados sabem, custaram menos, porque, entretanto, felizmente, os preços mudaram e as condições, também de financiamento, também mudaram. Portanto, o preço deixou de ser, nomeadamente a partir destas 2 crianças, os 2 milhões de euros passou a ser outro, e destas 3 crianças tratadas, nem sequer houve a cobrança total das 3 crianças até outro preço. Mas, portanto, instrução não houve. Houve um e-mail que só pode ser interpretado como instrução se a pessoa não tiver a liberdade para não fazer aquilo que é indicado. E temos a liberdade. E há indicação clínica e, portanto, não é uma instrução. É uma comunicação, uma sinalização. E eu, quando optei pelo termo sinalização, não estou aqui a simplificar, nem a
nem a resolver nada. É, de facto, uma sinalização, porque foi assim que eu interpretei. Porque se eu interpretasse como uma instrução, aí certamente é que não aconteceria nada, porque não há instruções da tutela para decisões clínicas nos hospitais. Nós deixamos claro que não era uma instrução. Por isso é que eu usei a expressão de uma almofada de conforto. Não era uma instrução, até porque nem sequer era diretamente assinado um despacho pelo Estado de Estado, mas era, e não pôs em dúvida, que fosse um e-mail da Secretaria de Estado a dar uma determinada indicação, uma determinada informação ou um determinado caminho a ser perseguido. E por isso também lhe digo, Sr. Doutor, que a partir daí é que rapidamente tudo se desenrolou dentro do hospital e foram questão de dias. Dir-me-á, foi o ensaio, foi a necessidade de negociar, foi tudo isso. Porque todas estas entidades convergiram para um determinado caminho. E felizmente, porque no final deste período todo, em 2024, ou em 2025 ainda não haverá tempo, mas 36 crianças foram tratadas. E ficamos felizes por isso. Não era a questão financeira que está aqui em causa, nunca foi a questão financeira que está aqui em causa. Mas quem tem tarefas de gestão, obviamente que se preocupa nas suas decisões, por um lado clínicas, ninguém as questiona, mas obviamente que tem que ter a necessidade e a certeza que vai ser ressarcido relativamente a isso. E era essa a questão que estava aqui em causa e foi isso, e volto a insistir, é essa a questão que eu entendo que sossegou o espírito do Conselho de Administração relativamente a esta matéria. E, Presidente, muito obrigado.